CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. A Raquel vai ler o Evangelho, fazer a prece e daremos continuidade ao Livro dos Espíritos. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Item 8. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E como, para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha eu era entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi, acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam. Uma Rainha de França, Havre, 1863. Querido Jesus, aqui nos reunimos mais esta noite para estudarmos a doutrina espírita. E tudo que fazemos nesta casa de amor, começamos sempre em teu nome e em nome de Deus. Então recorremos a ti e ao Senhor da vida, buscando proteção e amparo para todos nós, e a tua permissão para que em teu nome possamos evocar os nossos dirigentes e benfeitores. Que seja então em nome do nosso irmão altivo, que evocamos para nos auxiliar, da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, a nossa casa de amor, em nome de Eurípides Bassanufo, o nosso patrono, em nome do amor, o amor que vibra neste ambiente, em nossa casa, em nome do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Senhor, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós paramos na questão 82, não foi? Foi.
8:2. Estamos estudando dos espíritos. Eu vou ler, vamos ler rapidamente para a gente se situar. Nós aprofundamos bem essas questões semana passada, mas vamos retomar. Questão 7,6. Então o título nós entramos na segunda parte do livro dos Espíritos, que vai tratar dos espíritos. E nessa segunda parte é daqui que surge o livro dos médiuns, a continuidade, tratando do mundo espiritual, dos espíritos ou do mundo espiritual. A primeira pergunta que ele vai fazer tem um subtítulo: Origem e natureza dos espíritos. Esse é o subtítulo: Origem e natureza dos espíritos. E a primeira pergunta que ele coloca aqui, a 76, é uma pergunta importante e uma resposta importante para a gente se entender como espírito, entender que nós somos os espíritos que passamos para a humanidade, diferente do princípio espiritual que está nos animais. Essa mesma pergunta aqui, que definição se pode dar dos espíritos, ela foi feita lá na questão 23. Lá ele deu uma resposta, porque lá tratava-se do princípio inteligente. Aqui é o princípio espiritual. Então vamos lá. Pergunta 7,6. Que definição se pode dar dos espíritos? Resposta. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Muito bem. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Nota. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. A palavra espírito aqui é empregada para designar as individualidades dos seres. Quer dizer, nós, na fase humanizada, tá? E não mais o elemento geral do universo. Essa pergunta foi feita lá, vamos voltar, não faz mal a gente voltar, lá na pergunta 23. 23, eu acho que é 23. É 23. Lê aí. Que é o espírito? A mesma pergunta, está lá na 23. O princípio inteligente do universo. Então nós vimos que existem 3 forças no universo: Deus, o Criador, o Espírito e a matéria. Então, o Espírito é o ser inteligente do universo. Nós estamos aqui no capítulo que trata dos elementos gerais do universo. Então está falando do princípio inteligente, que está na minhoca, que está na lagartixa, que está no cachorro, que está no gato, que está no elefante. Ali tem o princípio inteligente. Se vocês quiserem chamar de alma, agora é diferente da alma humana. Ali o princípio inteligente não tem individualidade, ele não tem individualização. Quando ele fala sobre isso aqui na 76, ele está dizendo, lá na frente, em outra questão, ele vai falar a mesma coisa. Trata-se da individualidade dos seres. Da individualidade dos seres. Somos nós espíritos, almas humanas, não mais nos seres inferiores da criação. Está bem claro? Muito bem. 7,7. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão de filhos de Deus? O espírito perdeu a paciência aí, né? Meu Deus! São obra sua, exatamente como um homem que fabrica uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele próprio. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil
Ele a chama de sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, visto que somos obras suas. Então, nós somos filhos de Deus, criação de Deus, e não emanação de Deus, porção de Deus. A emanação de Deus, porção de Deus, é a ideia panteísta que nós estudamos lá atrás. É como se nós fôssemos um pedacinho de Deus e quando a gente morresse, a gente voltava para Deus, para ser o todo novamente. Então, não teria justiça, o bom e o mal voltava para Deus, ser Deus. E Deus também não seria estável. Seria somatório de todos nós, seria um ser instável. Seria um ser imperfeito. Então, é uma ideia destituída de lógica, tá? Vamos lá, nós discutimos bem isso. Alguma pergunta? Você está entendendo isso que eu estou falando? Seu filho está entendendo? Tá bom. Vocês podem perguntar. Próxima. 78. Os espíritos tiveram um início ou existem como Deus de toda a eternidade? Claro que teve um início, né? É criatura, criador, somente Deus. Vamos lá, resposta. Se os espíritos não tivessem tido início, seriam iguais a Deus, ao passo que são sua criação e estão submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isto é incontestável. Nada sabemos, porém, sobre quando e como nos criou. Podes dizer que não tivemos início. Podes dizer que não tivemos início, se entendes com isso que Deus, sendo eterno, deve ter criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Está bem claro? Está bem claro que nós não sabemos nada? Então nós não sabemos. Como é que nós começamos? Não sei. Como é que Deus criou a gente? Não sei. Quando foi que Deus criou a gente? Não sei. Vocês também não sabem. A minha vingança é que vocês também não sabem. Nós não sabemos. Como é que Deus foi criado? Deus não foi criado. Deus é incriado. Deus não teve princípio, nem terá fim. Nós tivemos um princípio, porque nós fomos criados por Deus. Então Deus é eterno, nós somos imortais. É diferente. Tudo bem? É um raciocínio. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Vocês estão bem, estão entendendo muito bem. Vamos lá. Visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-ia dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? É evidente. Evidentemente. Então nós viemos do elemento inteligente e o corpo, a matéria, do elemento material. Voltamos a dizer, como isso começou, ninguém sabe. Continua a resposta. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Olha aí, de novo, que eu vejo muita gente boa se perder nisso. Palestrantes, às vezes se perdem. Os palestrantes também estão aprendendo, estão estudando. Tem que ter coragem para falar. Eu já falei muita bobagem, agora eu falo menos bobagem. Ainda falo menos. Então está aqui, ó. Ele aqui ratifica, os espíritos ratificam a nota de Kardec. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Eu demorei para perceber isso. Eu li muitas vezes e não entendia. Então o gatinho não tem individualização. Por mais que você goste do seu gatinho, que ele te lamba como você lambe ele, o seu cachorrinho, a Lulu, não tem individualização. A individualização só vem na fase humana. Quando ele desencarnar, ele vai perdendo a forma. Como esses animais, uma vez perguntando a um guia da nossa casa, ele disse, como esses animais estão bem perto do homem, eles mantêm a forma ainda durante algum tempo. Mas depois eles perdem.
que você raciocina com o seu cachorrinho. Você acha que a lagartixa está pensando, eu sou uma lagartixa, vou continuar uma lagartixa? Não. Ela vai perder a forma dela. Eu vi uma imagem uma vez de uma pessoa falando que eu gostei muito. Sabe aquelas bolinhas que as crianças brincam, coloridas? Tem uma azul, uma vermelha, uma branca, uma preta, não tem naqueles cercadinhos em parque? Tem ou não tem? Tem. E tudo é bola, né? Cada um de uma cor. Os animais, eles vão perdendo a forma. Por quê? Vocês raciocinem. A doutrina espírita é para pensar. A lagartixa vai ser sempre lagartixa? Largatixa ou lagartixa? Nossa Senhora. Hein? Isso é para vocês acordarem, tá? É samambaia ou sambambaia? É bueiro ou é boeiro? Camaleão ou cambaleão? Tá vendo? Pode ser samambaia e pode ser sambambaia. Pode ser camaleão ou cambaleão, mas é camaleão, é camaleão. Bueiro ou boeiro? Prova de português, né? Então vamos lá. Tá vendo? Eu fui brincar, vocês ficam com cara de defunto, eu me perdi. A piscina de bola, A piscina de bola, ele animais. perde a forma. Os animais não têm individualização. Ele não fica lá no plano espiritual. Eu sou um gatinho, eu sou um camundongo, eu sou um lagarto. Ele perde a forma com o tempo. E os espíritos não. Nós mantemos a nossa individualidade. Nós sobrevivemos e mantemos a nossa individualidade, como ele colocou aqui. E isso é a base de todo o entendimento da relação nossa com o mundo espiritual. Porque se nós não mantivéssemos a individualidade, reencarnar para quê? Não existiria reencarnação. Não existiria comunicabilidade. E por aí vai. Fala, Paloma. Não sabemos. Vai ser um calango, depois vai ser... Ó, não sei, vai virar um jacaré. Mas quem disse que o jacaré é mais adiantado que o camaleão? Ó, nós não sabemos, essa evolução a gente não sabe. A gente não sabe. O que a gente sabe é que a individualização é no reino hominal. E que a gente não foi animal. Hã? E que nós nunca fomos animais. Nós não fomos cachorros, nem gatos, que é o que as pessoas confundem muito. Não é bem assim. Olha só. Nós passamos pelos reinos inferiores da criação. Sim, passamos. Não significa que eu fui um gato, ou um rato, ou um macaco. Não estou dizendo isso, eu sou um macaco, mas eu passei pelo princípio inteligente. Nós passamos sim, mas a distância que medeia o homem e os animais, entre o homem e os animais, dizem os espíritos aqui, lá na frente a gente vai ver isso, é a mesma que medeia o homem e Deus. A distância é muito grande. Então, o nosso cachorrinho, por mais bonitinho que ele seja, por mais que ele durma na caminha de vocês, por mais que vocês passem um perfumezinho nele, quando ele desce e vê um outro cachorro, ele vai cheirar o rabo do outro cachorro. Ele vai latir. Porque ele é um cachorro. Ele não é gente. Há uma evolução. Há evolução. Aí tem uma linguagem muito bonita ali no final da 540, da questão 540, que ele diz: do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo, grandiosa lei de harmonia, 540. Faltando uma palavra. Lê as 3 últimas frases da questão 540, da resposta. Admirável lei da harmonia que o vosso acanhado ponto de vista não alcança. Vamos lá. Admirável lei de harmonia de que vosso espírito limitado ainda não pode apreender o conjunto. Antes disso daí, antes.
Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que vosso espírito limitado ainda não pode apreender o conjunto. Então, nós não conseguimos compreender, apreender, mas há toda uma evolução do princípio inteligente para o reino hominal. Tudo bem até aí? Eu não sei falar mais do que isso. Eu não sei, eu tenho limitações também. Eu não sei. Como que isso começou? Os próprios espíritos dizem, não sabemos. Então não sou eu que vou dizer para vocês. Então, essa resposta, SDS. Hã? O quê? Sim, tudo faz parte da criação. Porque nós vimos lá na questão 27, os 3 princípios gerais do universo. Deus, o criador de tudo, de espírito e matéria. Ele é o criador de tudo, de toda a criação, material e inteligente, vem de Deus. De novo, como tudo isso começou? SDS. SDS. Sabe o que é SDS? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Vamos lá. Próxima. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Resposta. Ela é permanente, quer dizer, Deus nunca deixou de criar. Sempre Deus criou. Aí a gente começa a entender justiça de Deus. Porque, da mesma maneira que temos idades físicas diferentes, temos idades espirituais diferentes. E a gente vai entender que Jesus é um irmão mais velho. Foi criado antes de nós. E caminhou mais do que a gente. Mas passou por tudo que nós estamos passando aqui, inclusive por mundos primitivos, por onde todos nós também passamos. Tudo bem até aí? Nós estudamos isso bem semana passada. Próxima. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Espírito faz espíritozinho? Espírito brota do nada, plim, nasceu ali? Resposta. Deus os cria como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, ainda uma vez, sua origem é um mistério. A origem do espírito é SDS. Nem os espíritos sabem. Mas quem cria é Deus. Quem cria é Deus. 8.2. É correto dizer que os espíritos são imateriais? Boa pergunta essa, né? Resposta. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem ineficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é bem a palavra. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender bem que os espíritos, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É matéria quintessenciada, porém, sem analogia para vós, é tão etérea que não se pode ser percebida pelos vossos sentidos. O espírito é alguma coisa. É. Não tem palavras para a gente definir o que é. Ele falou, matéria quintessenciada, quinta essência da matéria, o que há de mais puro da matéria. Foi um termo que ele encontrou. Porque o espírito não é matéria, ele é alguma coisa. Porém, ele está sempre envolto com a matéria. Eu estou vendo um espírito aqui. Você está vendo o espírito envolto na matéria, com o seu perispírito. Sempre ele está com a matéria, tá? Mas ele é algo diferente da matéria. Próximo. Ele fala que Deus sempre cria os espíritos. Os espíritos não morrem nunca. Espírito não dorme nunca? Morre. Não, somos imortais. Não.
Sim, Mas o universo é infinito. sim, nós somos imortais. Nós, eterno é Deus, porque a palavra eterno não teve princípio e nem terá fim. Nós somos imortais, porque tivemos um princípio, mas nunca teremos fim. Nunca teremos fim, nunca vamos nos acabar. Está sempre O criando. universo é infinito. É porque o português, a gente não tem palavra para definir. O negócio é infinito, não dá para racionalizar. Não é matemática. É. Tem espaço para todo mundo, fica tranquilo. Da mesma forma, Deus está sempre criando seres inteligentes e também os mundos. A própria ciência diz que o universo está em expansão. Só aqui na Terra tem cerca de, acho que 10 bilhões de espíritos, ou 9 bilhões. Eu não me lembro, tempo atrás eram 8 bilhões, mas já deve ter aumentado. Pois é. A galáxia é apenas um detalhe, como diz Kardec lá na Gênesis. A Via Láctea é apenas um detalhe. Fala. Sobre essa questão do terrorismo, por exemplo, meu padre é evangélico. Aí antigamente eu entrava nessas discussões e ele me perguntou exatamente isso. Essas discussões que não davam nada a ver, só fica irritado, né? Aí ele perguntou, se Deus cria, não para de criar, para onde vai com esses espíritos? Eu na época não soube responder. Mas é isso, o universo tem. Tá. As colocações de vocês estão sendo muito importantes e bem pertinentes. Fala no microfone para quem está em casa ouvir. O Tiago vai levando sempre o microfone para vocês. Vai lá. Dá para a Maiara. Gente, tem espaço para todo Sempre mundo. reclamo em casa quando vocês falam. Repete. Sobre. Oi. Sobre essa questão 81, né, da criação, de Deus nunca parar de criar, o meu compadre me perguntou na época, sendo que na época eu não estudava, hoje já sei um pouquinho, bem pouquinho. E é sobre isso, Deus não para de criar e o universo é infinito e há muitas moradas. Da mesma forma que a gente progride, os mundos também progridem. E a gente evolui e a gente vai para outros lugares, outras moradas, Sim. outros mundos. E muitos espíritos de outros mundos vêm para cá. Todos nós somos exóticos aqui na Terra. Muitos vêm de outros planetas. Lá na frente até ele fala sobre isso. Ele faz uma pergunta, dá para se diferenciar quem é de um planeta, quem é de outro, de onde a gente veio? Os espíritos respondem, isso aí não interessa, isso daí não é relevante. Diz uma outra palavra lá que significa isso. Então vamos lá, próxima questão aí. Tem observação de Kardec. Então, olha, nós nunca vamos morrer. Somos imortais. Se a gente fosse morrer, por que eu vou ficar me esforçando para ser melhor? É uma doutrina materialista essa. Se o espírito fosse se acabar um dia, para que tanto esforço? Para que tanto trabalho? Pois é. E isso é intrínseco da alma. Tanto que nós estamos aqui buscando algo que não nos satisfez. Nenhuma religião ainda nos satisfez. O que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Como é que pode isso? O que é a alma? Vou para o inferno? A gente já não aceita mais essa ideia de inferno, de céu, de demônio, de anjo. A gente não aceita mais. Então isso está em nós. Essa intuição de Deus, né? Que Deus existe. Mas nós nunca vamos acabar. Só não tinha razão de ser, a gente progredir. Tá bem? Vamos lá. Lê a observação de Kardec. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria, absolutamente, termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença acredita
ter todas as percepções através da audição, do olfato, do paladar e do tato. Não compreende as ideias que o sentido que lhe falta lhe proporcionaria. Do mesmo modo, somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Podemos defini-los apenas através de comparações, sempre imperfeitas ou por um esforço de nossa imaginação. Tudo bem? Perguntas? 8.3. Os espíritos têm um fim? Olha aí, você só se antecipou. Vamos ver se Kardec concorda com a gente. Compreendem-se que o princípio de onde emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento do qual são formados não se dissemina e não retorna à massa como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não possa ter fim. Então, a sua pergunta é uma pergunta inteligente. Tanto que Kardec fez essa mesma pergunta. Mas ela está inserida ainda no contexto panteísta. Nas colocações panteístas. E era uma teoria em voga na época de Kardec. Vai ver que você era uma das panteístas daquela época, viu? Vamos lá, a resposta. Há muitas coisas que não compreendeis, porque vossa inteligência é limitada. Poxa, você é limitada, hein? Você podia ficar sem essa, hein? Vamos lá. E isto não é motivo para rejeitá-las. O filho não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer agora. Pronto, respondeu? É isso aí. Eu acho interessante, as pessoas vivem como se nunca fosse morrer. Aí morre como se nunca tivesse vivido. Aí vem ali para a mesa mediúnica. Aí não sabe que morreu, não acredita que morreu e diz que nós é que estamos loucos. Quando você morreu, não, você está doido, eu estou falando. Então, né, olha que coisa estranha. E muitos também dizem assim para você, já escutei muito isso. Não acredito em nada que você vai falar. Não acredito nisso aqui. Chega cheio de marra. De marra, como nós dissemos, né? Não acredito nisso, não acredito em nada que você vai falar. Tem um argumento, uns argumentos bem lógicos. Você diz para ele, então você não existe. Porque o que eu vou falar é que a vida continua depois da morte. Então você não existe. Você não continuou vivo. Não, eu continuei vivo. Pois é, você acreditava que depois da morte a vida continuava? Não. Pois é, não acreditava. Você acreditava que viveria depois da morte e mais, poderia se comunicar? Não. Falei, pois é, mas você está se comunicando comigo. Ou eu estou doido ou você está doido, das duas uma. Aí o espírito começa a raciocinar. Mas a fala é assim? É. Não tem tantas pessoas assim na rua que não acreditam em nada? Não, eu digo assim, é uma fala comum, assim. Essa até que é uma conversa sadia. Quando vem aqueles que não gostam de você, que já conhecem e conhecem muito mais do que você não adianta falar de reencarnação, que ele já sabe. Me lembro de muitas vidas. Estou atrás dela, porque e há muito tempo, há muitos séculos. Aí já é uma conversa mais difícil. Se você não tiver amor, e na verdade a gente não tem, a gente se garante no guia, e se você não tiver ligado no guia, você perde. Você perde na conversa, porque na verdade, numa reunião dessa de desobsessão, ali é uma batalha de ideias, é uma guerra de ideias. Ele tem os argumentos dele e você tem que ter os seus argumentos. Você tem que acreditar no que você está falando.
Você tem que ter certeza, você tem que conhecer, você tem que ter fé. Tem que estudar. Tem que estudar, senão você perde no argumento. É. E quando o Espírito diz assim para você, tá bom, eu aceito, você está certo, está com razão. Tá bom, eu vou ficar aqui. Só para você parar de encher o saco dele. Acaba, ele quer ir embora, ele vai embora. É gente como a gente. Espírito é gente como a gente, só não tem corpo. Tem sentimento, inteligência, amor, saudade, ódio, tudo. Tudo. Como nós temos. Perguntas? Então vamos continuar. Dizemos... Agora... Calma aí, me perdi. Faz a pergunta de novo, 8.3. Os espíritos têm um fim? Compreende-se que o princípio de onde emanam seja eterno. Mas o que pergunta... Nós já lemos. Agora 84. Mundo normal primitivo. tá. 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Me dá o evangelho, por favor. Então, é um mundo à parte do que nós vivemos, porém o mundo espiritual não é lá, tá? Que vemos. Está aqui. Quando você pega aqui, eu sempre leio, releio, passo para vocês, que muita gente não sabe definir o que é o espiritismo. Aqui no Evangelho, logo no capítulo 1, no primeiro capítulo, não vim destruir a lei, no item 5, ele fala sobre o espiritismo. Ele começa no capítulo 1 falando de Moisés, depois fala do Cristo e depois vem para o espiritismo. 5. O espiritismo. O espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Que definição enxuta, né? Então, essa relação do mundo, essa influência recíproca do mundo corporal e do mundo espiritual é que a gente vem estudar. Porque de maneira inequívoca, irrecusável, a gente aprendeu através da mediunidade, dos fenômenos, que a vida continua após o túmulo. Então, o que nós estamos estudando? Essa relação. Agora nós estamos no princípio aqui do espírito para entender quem nós somos, o que eu sou. Eu sou um espírito imortal, isso que a gente tem que ter certeza disso, que eu não vou morrer muito. Imortal. Não acaba nunca. A partir daí tem uma série de consequências. Uma série de consequências. E quando a gente começa a entender reencarnação, o leque abre-se ainda mais. Por isso é uma filosofia. Por isso é uma filosofia. E é uma ciência, porque comprova que você não morre. A ciência nossa materialista não aceita esses métodos, ela tem outros métodos. Mas se você verificar os estudos através da mediunidade, as inúmeras experiências, como por exemplo de materializações dos espíritos, você não tem a menor dúvida. A menor dúvida. Os fenômenos interessantíssimos. Então é uma ciência. É uma religião também, porque fala de Deus. Religião, religare, ligar o homem a Deus. E a doutrina espírita faz isso. Kardec não tinha a menor intenção de fundar religião, não. Depois, com o desenvolvimento do estudo, que ele viu que também é uma religião, a doutrina espírita. Vamos lá, continua aí. 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? Espera, de novo, como é que é seu nome? Pedro. Qual que é o mais importante? Gabriel. Gabriel, qual o mais importante?
o pré-existente, o mundo espiritual ou o mundo material? Material, ele falou. E para vocês, é material ou espiritual? Olha, para a maioria é o mundo material. A gente acha que essa vida aqui é mais importante. É aqui que é a vida. Não é. Não é. Olha a resposta. É o contrário. O mundo espírita, ele é pré-existente e sobrevive a tudo. O mundo espiritual é pré-existente, que existe antes, e sobrevive a tudo. Aqui, na verdade, é o virtual. Lá é o real. O mundo real é o mundo espiritual. Ele sempre existiu, sempre existirá. Independente do mundo material. E quando a gente morrer, a gente volta para lá. Lá nunca acaba, mas aqui acaba. Inclusive o planeta Terra vai se acabar. O Sol é material ou é espiritual? Material. O Sol vai se apagar. Quando? Eu não sei. Porque tudo que é material, nasce, cresce e morre. Vai morrer um dia, começa e apaga. Mas o espiritual continua. A própria ciência já estuda que o Sol vai estar diminuindo. Né? É, tem aí, estão estudando, pesquisando. Então, o mundo espiritual pré-existe a isso tudo. Quando o Sol acabar, quando não existir mais Terra, a gente vai para outro planeta. O espírito continua vivo. Eu espero antes. Todos os que morreram... Espere antes para outro planeta. Ela está falando assim, espera ir antes para esse planeta. Tem que fazer esforço para ir para lá. Eu pensei que ela ia falar, tomara que eu case antes, que isso aí vai dar tempo. O Divaldo é que falou isso, com uma moça, poxa, será que eu vou casar? Não, ainda tem alguns bilhões aí de anos para o Sol se apagar e a Terra se acabar. Alguns milhões de anos, dá tempo. Então, tudo passa, mas o espírito, a vida continua. Todos que já morreram, sobreviveram. Nós sobreviveremos também. A gente se acomoda aqui na Terra, a gente acha que aqui é tudo. Ó, o André Luiz... O André Luiz, quem vai fazer o comp, quem está no comp, eu vou ter que falar desse capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, na segunda-feira de manhã. À noite eu já falei. Então, quem não veio à aula de noite por causa de jogo do Brasil, por causa de bobagem, perdeu uma aula importantíssima, interessantíssima. Dê um jeito, vem a segunda de manhã, 8 horas da manhã, que vocês vão ver a mesma aula. Então, o André Luiz, lá numa determinada situação, a gente vai ler lá na segunda-feira, ele fica tão feliz ele se sente tão feliz que ele diz assim, ele relembra o seu tempo na terra, da sua família, do jardim, que ele diz assim, poxa, como eu gostaria de estar com a minha família aqui. Trazer todos para cá, meus filhos, minha esposa, para participar dessa beleza, dessa alegria. Ó. Porque eles estão na terra ainda, ele já está no mundo espiritual. O mundo espiritual é muito mais belo. Quem já leu o Nosso Lar aqui? Todos já leram? A maioria já leu, né? E então tem um quadro lá, que o espírito vê o quadro desenhado lá em Nosso Lar, e diz assim, eu não sei quem é o espírito, não sei se é o André Luiz ou quem é, não me lembro. Na sala do governador. Que quadro lindo, é um pintor famoso aqui da terra. Ele já tinha visto o quadro pintado aqui na terra, e ele diz assim, que lindo quadro, é a cópia do quadro lá da terra. Mas que interessante, ele é muito mais perfeito. E lá o diretor, então, o espírito lá diz assim, não, o quadro da terra que é a cópia desse aqui.
E esse já é a cópia do que tem no plano mais elevado. A Terra é a cópia da cópia. O que nós materializamos aqui, a gente traz de lá. A tecnologia está muito mais avançada no mundo espiritual. Por isso que de tempos em tempos vêm homens de ciência para alavancar o progresso material. Sim, e a sala está cheia de espíritos aqui estudando. Muito mais do que aqui. E tem muito mais disciplina, muito mais regra do que aqui. Muito mais. Então vamos continuar, mais uma questão aí. O mundo corporal poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Sim, olha só, sim. O mundo corporal poderia deixar de existir, sim. Ou não ter jamais existido, sim. Sem alterar a essência do mundo espiritual, sim. Nada aqui precisava existir sem que alterasse o mundo espiritual. Resposta. Sim, eles são independentes e, todavia, a correlação entre eles é incessante, pois reagem incessantemente um sobre o outro. Sim, porém a correlação é incessante. Reagimos incessantemente uns sobre os outros. Nós reagimos sobre o mundo espiritual, sobre os espíritos, e eles reagem sobre nós. Fala. Claro. Claro. Então, eu acho que é importante os dois mundos, sim, nessa visão. Porque lá a gente aprende, a gente compreende, mas quando a gente está aqui no carnal, a gente muda muito. Mas é aqui no corpo físico que a gente mostra se aprendeu ou não. Olha, o mundo corporal é importantíssimo. Ele acelera o progresso do espírito. Ele não está dizendo que não seja importante, não é isso. Ele está dizendo que são independentes, porque o principal é o espírito. A matéria vai se acabar. É igual um carro. Vocês podem comprar um carro aí, uma Mercedes movida a energia solar, interestrelar, que custa 5 milhões de dólares. O carro vai se acabar. Se bater, ele vai se acabar. O motorista é mais importante. Então, nós, espíritos, somos mais importantes. O corpo vai ficar aí. O carro fisiológico, eu falei de carro, porque André Luiz chama o corpo físico de carro fisiológico. Ele vai ficar. Eu tenho que saber dar a devida importância à vida. Eu não posso só pensar na vida material. Porque vai ficar um vazio. Porque eu sou espírito. Mas eu não posso abandonar a vida material, porque vai ser um suicídio. Você vai sofrer. Então, ambos são importantes. É igual falar, que o rico, dá o dinheiro para mim, então. Todo mundo quer o dinheiro do rico, mas quer falar mal do rico. Então, a riqueza, ela é importante. Sem a riqueza não haveria equilíbrio na nossa sociedade. Agora, tem que saber utilizar a riqueza. Se você usa a riqueza só para você, você não está tendo um aprendizado como espírito. Depois vem sem nada e vai reclamar, né? A reparação só acontece no corpo físico. A prova, a expiação acontece aqui e lá. O arrependimento acontece aqui e lá. O arrependimento precede tudo isso. Isso é uma matéria lá na frente. Mas a reparação é só no corpo físico. Tá? O arrependimento, a expiação, a reparação. A Terra é um mundo de expiação e provas. A Terra é um mundo de dor. Aqui estamos encarnados os espíritos rebeldes à lei de Deus.
Está lá no Evangelho. Alguém falou alguma coisa aí? Sim. E lá eles fazendo o estudo, o trabalho, eles não têm essa evolução, então. Tem a evolução. Tem a evolução. Mas eles vêm botar em prática aqui. Aqui nós botamos em prática. O que é a prova? E lá eles também colocam, não colocam? Hã? Sim. Sim, mas o que é a prova? A prova é a fixação de conceitos. A prova é aprendizado para o espírito. Você vai fixar o conceito aqui, provando. Lá você também passa por prova? Passa. Você cresce no mundo espiritual muito, você aprende muito mais rápido do que aqui. Porém, você tem que vir aqui para dizer que você aprendeu. Esquecendo o passado, você botar em prática. Entendeu? A gente vai estudar bem isso aí quando estudarmos provas e expiações. Você vai entender melhor. Tá? Vamos lá. A lei é de progresso. E a gente não consegue progredir sem usar o corpo carnal. Sem a encarnação. 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta. Os espíritos estão por toda a parte. Povoam os espaços sem fim até o infinito. Estão constantemente ao vosso lado. Vos observam e atuam sobre vós, sem que percebais, pois os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Porém, nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos adiantados. Então, a gente vai compreender melhor essa questão quando chegarmos na 459. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. Então, eles influenciam na nossa vida, estão em toda parte, em todo lugar. Nós nunca estamos sozinhos, nunca. E nós sempre atraímos espíritos de acordo com os nossos desejos. Nossos desejos. Tudo perguntas? Então vamos parar por aqui. Deu 1 hora aí de estudos. Fazer a nossa prece. Faz a prece, Raquel. Finda o estudo, por favor. Amado Jesus, Deus, nosso Pai, agradecemos a oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos em Teu nome, reunidos para estudarmos o Livro dos Espíritos, estudarmos sobre a nossa origem, a origem dos espíritos, a natureza dos espíritos, um estudo tão importante no entendimento de quem somos e para que estamos aqui. Agradecemos a inspiração dos espíritos no entendimento das questões, agradecemos a Allan Kardec pelo livro, pelos ensinamentos, agradecemos a Eurípides Bassanufo, o patrono do nosso estudo, agradecemos a coluna de espíritos que esteve conosco durante esse estudo e pedimos nesse momento, Pai, a sua permissão para, em nome do amor, darmos por encerrado mais um dia de estudo em torno do Livro dos Espíritos das terças-feiras aqui no CEAP. Que assim seja. Graças a Deus.